Graça e paz, amados e amadas, nós estamos agora em Êxodo 33. O que nós temos nesse capítulo? O anjo de Deus à frente do povo, a tenda do encontro com Deus, Moisés roga a companhia de Deus e Moisés quer ver a glória de Deus. Lembrando que nós antes, o que estávamos falando que Moisés estava no monte, e ali quando ele desceu com a tábua do testemunho, com as tábuas da aliança, o povo havia se corrompido, adorado o bezerro de ouro, e Moisés intercede pelo povo para que o Senhor não destrua o povo. E aí tem a morte também dos idólatras e Moisés suplicando pelo povo. E agora vamos ver o que o Senhor orienta Moisés. O Senhor diz assim agora para Moisés no versículo 1: Vai, sobe desse lugar, vai, agora você vai sair desse lugar, tu e o povo, né? Que tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E eu darei a sua, afirmando que eu darei a sua descendência. Aí Deus está falando que vai mandar um anjo diante deles e que o anjo vai preparar lá a terra onde eles vão habitar, que é Canaã. Então vai tirar de lá os cananeus, os amorreus e vai falando os povos aqui, que essa terra é a terra que mana leite e mel. E o Senhor está dizendo que não vai mais com o povo, porque o povo ele é insubordinado, esse povo de Israel tem dura cerviz. E o próprio Senhor está falando: se eu for com vocês, sabe o que vai acontecer? Eu vou exterminar vocês ao longo do caminho, porque vocês são um povo de dura cerviz. É isso, que não se curva diante de mim. E assim, como que o povo ficou com essas duras palavras? O povo pranteou desesperadamente. E nenhum deles mais se vestiu dos seus enfeites, das suas joias. E ainda Deus reiterou a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Sois um povo o que de dura cerviz, teimoso, e por isso eu não vou estar no meio de vocês para não destruir vocês. Então, o que que nós vemos aqui? Nós vemos Deus falando o quê? Gente, olha que dor no peito que dá. Porque lembra, Moisés não ficou 40 dias, 40 noites lá no monte? O Senhor fazendo uma aliança. O Senhor fez aliança com quem? Com Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor transformou o nome de Jacó em Israel. Por quê? O Senhor estava transformando ali em uma nação. E aqui no versículo 1, o Senhor não fala Israel, o Senhor fala Jacó. Jacó, aquela natureza antiga ainda do povo de Israel. Então isso já mostra o quê? Que aquela aliança do Senhor está ali no meio do povo, porque o tabernáculo, quando o Senhor estava revelando para Moisés, lá no monte, tudo como ia ser o tabernáculo, tudo como ia ser o sacerdote, o sumo sacerdote, o óleo da unção, tudo aquele que o Senhor estava revelando era para que Deus, o próprio Deus, estivesse habitando no meio do povo. O próprio Deus. E aqui Deus está falando para Moisés: um anjo eu vou mandar adiante de vocês. Não vai mais ser eu. Tudo aquilo, Moisés, que eu te revelei como aliança lá no monte, não vai mais existir. Eu simplesmente vou mandar um anjo para estar com vocês. Então aqui o Senhor estava o quê? Não tendo mais a aliança que ele havia feito com o povo, de estar com o povo, de ser um povo de propriedade eleita e exclusiva dele, de ser um reino de sacerdotes, porque aqui o Senhor fala, o Senhor não fala mais o meu povo, o Senhor fala o povo. Ó Senhor Jesus, imagine aqui o coração de Deus como estava triste e amargurado, porque a própria natureza dele não permitia. E ao mesmo tempo, imagine o coração também de Moisés, né? Então, e aqui nós vemos também sobre os enfeites, né? Que quando Moisés falou isso ao povo, o povo tirou os seus enfeites. Quer dizer, o ser humano, ele procura adorar a Deus com aquilo que ele recebeu. Com exemplo, ele tinha um exemplo, esses enfeites aqui, o que que eles tinham feito com os enfeites? Eles não tinham feito bezerro de ouro?
Então eles pegaram aquilo que Deus deu para eles e construíram uma coisa de adoração, uma coisa que eles pudessem adorar para dar segurança. Então a tendência do ser humano é buscar o quê? Fazer ídolos segundo a nossa semelhança. E Deus não, Deus quer nos levar à semelhança dele, que nós possamos perceber o que nós queremos fazer à nossa semelhança, para que Deus possa habitar em nós e falar conosco. Nós temos que estar a cada dia sendo a semelhança de Deus, né? Agora nós vamos ver a partir do versículo 7, aonde vai começar a falar sobre a tenda do encontro com Deus. Então aqui nos diz o quê? Que Moisés, ele costumava armar uma tenda lá do lado de fora do acampamento, do arraial. Então ele não armava a tenda ali junto ao arraial, ao acampamento. Ele pegava uma tenda e armava lá fora. E todas as pessoas viam, né? E todas as pessoas que tinham uma questão também para formular Yahvé se dirigiam ao lado de fora na tenda do encontro. E quando Moisés, ele o que? Ele caminhava para ir para a tenda, então todo o povo se levantava e permanecia em pé na entrada da sua própria tenda, até que Moisés entrasse. E quando Moisés entrava na tenda, o que acontecia? Baixava uma coluna de nuvem, pairava à entrada da tenda, que era que o Senhor falando com Moisés. E sempre que o povo observava, quando a nuvem parada, quando a nuvem ficava pairada à entrada da tenda, o povo se ajoelhavam em frente da entrada das suas próprias tendas. Isso é muito significativo, né? E curvavam o rosto rente à terra, em sinal de respeito, adoração ao Senhor. Então aqui o povo está se curvando agora ao Senhor, né? E Yahvé, ali na tenda do encontro, falava face a face com Deus, como se conversa com um amigo. Que coisa gloriosa, gente! E nós temos o que? Josué, que era ali, servia Moisés. Ele sempre onde Moisés ia, Josué estava lá. Então Josué ficava aqui do lado de fora da tenda. Ó Senhor Jesus! Então nesse trecho do versículo 7 ao versículo 11, que fala da tenda do encontro, o que que nós vemos? Essa tenda ficava do lado de fora. Porque Deus não podia mais habitar no meio do povo. Moisés não podia fazer uma tenda do encontro lá no meio do povo, porque o povo era um povo de dura serviço, um povo teimoso, um povo pecaminoso, um povo que o que foi contra os mandamentos do Senhor, fez outro Deus para eles. Então Deus não poderia mais estar no meio do povo. Então aqui agora a tenda era fora. Então hoje nós também não podemos adorar a Deus e estar no mundo. Nós temos que fazer uma escolha. Não dá para a gente ter comunhão com Deus. A Bíblia diz que não dá para servir a dois senhores. Ou você vai aborrecer um, ou aborrecer o outro. Não dá para ficar também em cima do muro. Em cima do muro você está do lado do... Quando a gente está em cima do muro, a gente não está neutro, não. A gente está do lado daquilo que não é do Senhor. Em cima do muro não é a neutralidade. Em cima do muro é eu dizer, eu não me posiciono do lado de Deus. Então eu estou me posicionando do outro lado. Então hoje também nós temos que sair do meio do arraial, do meio do acampamento, do meio do mundo. Por isso que o Senhor fala que nós somos um povo santo. Santos também quer dizer separados daquilo que o mundo tem, né? Interessante também que nós vimos aqui, quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem pairava à entrada da tenda e o Senhor falava com Moisés. O povo se levantava e ali se curvava, ajoelhava em sinal de adoração ao Senhor. Então as coisas do Senhor têm que também ter reverência, ter respeito, não é de qualquer forma. Hoje está se levando, sabe o que? O mundo para dentro da igreja, os ritmos dos louvores, os ritmos das músicas, danças.
Então, as coisas do Senhor têm uma separação, né? E aí que Josué, né, que sempre ali estava junto com Moisés. Então, que se nós queremos também ter essa intimidade com Deus, vamos nos aproximar de pessoas que têm intimidade com Deus. Vamos aprender com essas pessoas. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, significa que as boas companhias nos levam a ter também bons costumes. Então, vamos estar perto de pessoas que nos edificam, para levar a nossa vida mais perto de Deus, fazer realmente uma seleção com quem nós estamos e com quem nós nos relacionamos, né? E aqui também eu faço uma reflexão rápida sobre a tenda do encontro, né? É, quando lê, outra coisa, um pouquinho antes de falar um pouco mais sobre a tenda do encontro, quando a gente lê todas as passagens bíblicas, parece que as coisas aconteceram tudo muito rápido, uma atrás da outra, tal, 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 tal. Mas a gente, olha, tem que perceber que depois que Moisés desceu do monte, aconteceu tudo aquilo, agora Moisés armou a tenda fora do arraial, tinha encontro com Deus, o povo estava arrependido, com o coração compungido. Então, tudo isso leva tempo, é um tempo, porque nós precisamos também desse tempo para as experiências se sedimentarem no nosso coração, para um arrependimento genuíno, para uma adoração genuína. Então, lembre, apesar de nós estarmos lendo, existe um tempo aqui entre um fato, outro, tá? E nesse tempo é quando o Senhor trabalha. É mediante a espera, mediante o tempo que o Senhor trabalha em nós, né? E eu quero fazer uma reflexão bem rapidinha com vocês sobre a tenda do encontro. Eu queria perguntar, você tem um lugarzinho de encontro com Deus para ter intimidade com Ele? Saindo fora do arraial, saindo fora da agitação da sua mente, a agitação do seu dia, daquele monte de coisa que você tem para fazer? Porque hoje nós sabemos, aqueles que aceitaram Cristo como seu Salvador, que Cristo habita no nosso espírito. Mas Deus, nosso Senhor Jesus, o Espírito não deseja ficar só no nosso espírito. Ele quer expandir para a nossa alma. E o que, que nós temos na nossa alma? A nossa mente, aqui os nossos pensamentos, né? As nossas emoções, as nossas vontades, os nossos sentimentos. E quando nós vamos à presença do Senhor, enchendo o nosso espírito, assim também isso vai indo para nossa mente, emoção, sentimento, vontade. E o Senhor vai o quê? Crescendo em nós e nos transformando a cada dia a plena imagem dele. Mas quando que isso acontece? Isso acontece nos momentos de intimidade. E como essa intimidade acontece? Somente quando nós nos aquietamos e aprendemos a ouvir o falar de Deus. Nos aquietamos e aprendemos a ouvir o falar de Deus. Não é nós falando, 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 falando. Então, sabe, dentro da minha experiência, eu prefiro buscar o Senhor logo pela manhãzinha, antes que todos levantem aqui em casa. Esse silêncio da manhã me faz ficar mais próxima do Senhor. Parece que só está eu e o Senhor nesse momento. E eu tenho um lugarzinho especial aqui em casa, um sofazinho, onde deixo a Bíblia, meu caderno de oração e meus cadernos, porque eu tenho um caderninho de oração, um caderno que eu anoto também versículos que estão falando ao meu coração. No outro, que eu mais amo, é o caderno onde Deus fala comigo, onde eu anoto ali os registros que o Senhor fala comigo. E esse é o meu cantinho com Deus. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube que fala o cantinho com Deus, né? Então, assim, outra coisa, eu gosto de fazer isso, assim, logo quando eu acordo. Só arrumo a cama e já faço isso sem antes tomar café. E eu leio a palavra, eu tenho que riscar. Eu tenho necessidade de riscar, de sublinhar, de circular, de registrar. Depois que eu fiz isso, eu preparo o meu cafezinho, que também é a minha refeição do dia que eu mais aprecio. Porque ali eu tô quietinha, ali só tá eu nesse momento
e eu não estou agitada, e eu ainda estou meditando na palavra que o Senhor estava falando comigo antes do café. E isso aconteceu hoje. Eu já tinha até meditado em Êxodo 23 e o Senhor tocou no meu coração para falar sobre como é sua tenda do encontro diário com Deus. Como é o seu cantinho com Deus. Então, Senhor, nesse momento que eu estava lá tomando café, o Senhor falou: acrescenta mais isso aí na sua fala. Eu sei que tem dias que a gente tem imprevistos, tem compromissos muito cedos e a gente não consegue, isso acontece comigo. Mas eu faço de tudo para jogar meus compromissos para depois das 9 horas. Eu começo, inclusive, meus atendimentos marcando por depois das 9 horas, para que esse momento meu com Deus eu possa dar prioridade. E eu também, e para isso, sabe, amadas e amados, existe uma necessidade de planejamento. Planejamento da nossa semana, planejamento de estabelecer prioridades, senão a gente é engolida pelo tempo. Então eu faço uma agenda semanal, mas também um dia antes eu revejo a agenda do próximo dia. E muitas vezes eu tenho que mexer num monte de coisa na agenda do próximo dia, mas uma coisa eu não mexo. É o meu cantinho com Deus, é o meu momento, é a minha tenda de encontro que é prioridade com Deus. Então eu convido você também a ter esse momento de prioridade com Deus e não ser o resto, não dá o resto para o Senhor, dá a prioridade, dá a primícia do seu dia. Ó Senhor Jesus, e o Senhor, nós vemos isso em Moisés, né? Nós vamos ver agora, a partir do versículo 12, Moisés roga a companhia de Deus. Então nós vamos ver que Moisés ele começou a ter uma experiência com o Senhor crescente. Primeiro, lembra, Moisés quis tirar o povo lá do Egito, a primeira vez com a força dos seus braços, porque ele pertencia lá como a filha da princesa, ele era o filho adotivo, então ele se viu forte e quis o que? Libertar o povo. Aí não deu nada certo, ele foi lá para o deserto e ficou 40 anos lá no deserto. Quando o Senhor foi lá falar com ele, a primeira experiência que ele teve foi na sarça, aquele fogo que não consumia a sarça, e ali o Senhor falou com ele. E aí foi tendo uma experiência crescente, lá nas pragas do Egito, o Senhor falando, e ele falando a Faraó, Arão sendo sua boca. Depois eles o que? Tiveram a travessia do Mar Vermelho. Depois tiveram tudo aquilo que aconteceu ali, o maná, a água. Tiveram vencer os amalequitas. E também, se nós formos ver lá em Êxodo 19, 20, Moisés também subiu ao monte. E ali ele recebeu o falar de Deus sobre o que? Os 10 mandamentos. Então nós vemos o que? Toda essa experiência crescente na vida de Moisés. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver agora como Moisés quer mais do Senhor na vida dele. E na última experiência que Moisés teve com o Senhor, foi aqueles 40 dias no monte Horebe, e o Senhor falando para Moisés sobre a aliança, sobre como ia ser o tabernáculo, como o Senhor ia habitar no meio do povo. Então, veja só, é uma experiência cada vez mais crescente. Quando nós vamos tendo nossa tenda do encontro com o Senhor, o nosso cantinho com o Senhor, nós também vamos nessa progressão de ter cada vez mais profundidade com o Senhor. Agora, imagine Moisés aqui. Depois que ele já estava tendo toda essa profundidade, essa experiência com o Senhor, ele ouve o Senhor dizendo assim: Olha, Moisés, eu não vou mais junto com vocês. Eu não vou mais estar junto com vocês. Eu vou mandar um anjo. E vocês não vão ser mais o meu povo, vocês vão ser um povo no qual eu estou mandando um anjo com vocês. Puxa, então nós vemos aqui Moisés o que? Falando, argumentando com Deus, no versículo 12, e dizendo para Deus: Tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandará comigo. Quer dizer, tu falou, vai, sobe o povo, eu vou mandar um anjo,
E Moisés está falando, um anjo não significa que o Senhor me revelou quem vai comigo. Olha a intimidade. Contudo disseste, então Moisés falou para Deus, você já disse isso para mim. Conheço-te pelo teu nome e encontraste graça aos meus olhos. Então, Moisés está falando, olha Deus, você falou para mim que o Senhor me conhece com o meu nome e eu encontrei graças aos seus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Olha só, Moisés, ele quer a profundidade com o Senhor e não quer um anjo. Vamos ver agora ele falando para Deus: lembra-te de que esta nação é o teu povo. Senhor, lembra-te da aliança que tu fizeste com Abraão, com Isaac e com Israel. Senhor, lembra-te com a aliança que o Senhor tem. Gente, eu fico maravilhada com essa cena. Com intimidade Moisés tinha, conhecia o coração de Deus. Que nós possamos conhecer também o coração de Deus. Muitas vezes a gente fica tão preocupada com as nossas necessidades, com o nosso com o nosso egoísmo, e esquecemos que o Senhor tem uma realidade a realizar aqui na terra. O Senhor tem uma vontade a se realizar aqui na terra. A gente coloca tanto a nossa vontade na frente das coisas do Senhor, mas que o Senhor faça o nosso coração se converter e ver que o Senhor tem uma vontade aqui na terra. E no versículo 14 diz, né? Ao que Deus respondeu, a que Yahvé lhe respondeu, eu pessoalmente irei e te darei descanso. Ó Senhor Jesus, aleluia. Você não ficaria feliz com essa resposta? Eu ficaria muito feliz. Mas vamos ver como Moisés reagiu a essa resposta. Replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faça. Não está falando não me faça. Ele está fazendo no plural. Não nos faça sair daqui. Ele está falando como povo. Ele não está falando como simplesmente ele, Moisés. Nós vimos lá atrás que quando o povo pecou, e Moisés intercedeu pelo povo, Moisés ainda falou: Senhor, risca meu nome, para que o Senhor não puna essa nação, que o Senhor não extermine essa nação. Olha, Moisés se colocou na brecha, Moisés colocou-se em intercessão por nós, representando Cristo. E Moisés também falou ao Senhor, né? Que o povo era o povo do Senhor. Porque imagine o Senhor pela natureza do Senhor, o Senhor não podia mais falar que era povo dele, né? E aqui nós vemos aqui, né? O Senhor, no versículo 16, continua: como se saberá que eu e o teu povo, olha só, não é só ele, eu e o teu povo, outra coisa lembrando, o Senhor também tinha feito uma proposta a Moisés, dizendo assim, que ia exterminar com todo mundo e que de Moisés ia fazer uma nova geração. E Moisés falou: de jeito nenhum, lembra-te, Senhor, da aliança que tu fizeste com Abraão, com Isaac e com Israel. Ó Senhor Jesus, esse é um coração de um homem que não pensa nele, que pensa na vontade de Deus na terra. A vontade de Deus na terra tira o nosso egoísmo, tira o nosso pensar só nas nossas necessidades, né? E aqui no versículo 16 diz: como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com teu benefício se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me a teu povo de todos os demais povos sobre a terra? Dizendo, né, aqui para o Senhor. Moisés, só o Senhor pode nos distinguir dos demais povos da terra. Só o Senhor. Apenas a tua presença, Senhor, entre nós, entre os israelitas, demonstra que nós temos uma preferência diante de ti, porque a nossa identidade é distinta. Por que nossa identidade é distinta? Porque nós somos o teu povo. É uma aliança que tu fizeste lá com Abraão, Isaque e Israel. Então, Yahvé declarou a Moisés: farei ainda o que me pede.
Ó Senhor Jesus, farei ainda o que me pede. Portanto, verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo teu nome. Que declaração, que declaração. Vemos que Moisés tinha intimidade com Deus. E sabe por que o Senhor fala: Eu conheço você pelo nome e me agrado de ti, porque você não pensa só em você, você pensa na minha vontade. E Moisés cada vez mais vai se aprofundando em intimidade e conhecimento com Deus. Ó Senhor Jesus, que nós possamos ter tal intimidade, que o Senhor possa nos conhecer pelo nome, que o Senhor possa se agradar em nós. E quando o Senhor olhar para nós, que Ele não veja a Kátia, não veja vocês, mas Ele veja Cristo em nós, né? E aqui, a partir do versículo 18, nós vemos o que? Moisés quer ver a glória de Deus. Moisés estava querendo mais intimidade com Deus. E aqui nós vamos ver o que? Quando eu lia isso aqui, fora do contexto, fora de ver a história geral, eu li já essa parte, mas assim, meio fora do contexto de toda a história. Eu achei Moisés um tanto ousado, sabe? Eu falei, puxa, Moisés, Deus já fez tanta coisa aqui em cima. E você agora está pedindo para ver a glória de Deus. Mas hoje eu vejo a história completa, a intimidade crescente, a experiência crescente. Ali Moisés falando da identidade de um povo de Deus, e ali Moisés falando assim, que ver mais a glória de Deus, e nós não vemos aqui o Senhor repreendendo Moisés, pelo contrário, o Senhor fala aqui que farei passar diante de ti toda a minha benevolência, toda a minha bondade, e diante de ti proclamarei o meu nome, Yahvé, o Senhor. Olha que glorioso! Aqui nós vemos o que? O resplendor da glória de Deus. Sabe que Deus já manifestou sua glória a nós? Isso, se nós formos lá em Hebreus 1:3, diz assim: Ele, Jesus Cristo, que é a expressão exata do seu ser, de quem? De Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o que Jesus Cristo é? A expressão exata do ser de Deus. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos nossos pecados, Jesus está assentado à direita de Deus, lá nas alturas, intercedendo por nós. Então, toda a benevolência e a bondade de Deus foi Cristo manifestado na carne. Cristo morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando e levando e estando sentado agora à direita de Deus, abrindo esse novo e vivo caminho e intercedendo por nós. Ó Senhor Jesus, que coisa maravilhosa, né? E aqui nesse mesmo versículo 19, o Senhor diz: Terei misericórdia de quem eu me aprouver, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. E acrescentou: Não poderás ver a minha face, perante o ser humano não pode me ver. Então aqui o Senhor está dizendo que quando Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser e de quem não quiser, o Senhor está dizendo: não adianta querer fazer coisas para mim. Não adianta, isso não depende de você. Depende o quê? Da minha misericórdia, da minha bondade e benevolência que veio em Cristo Jesus. Então, receber Cristo Jesus independe de quem nós somos, depende o quê? De abrirmos o nosso coração. Agora, depois, viver na presença do Senhor, andar e ter intimidade com Ele, aí depende de nós, né? Então, aqui nós vemos também no versículo 20 que nenhum ser humano pode ver a face de Deus. É incompatível. Se ver a face de Deus, morre. Por quê? Deus é perfeito, é puro e o homem é imperfeito, né? E hoje se busca tanto perfeccionismo, a perfeição não existe. A perfeição só é Deus, né? Mas o Senhor falou que ia proporcionar um pouquinho para Moisés.
E aí o Senhor diz o que para Moisés? Que ele vai pôr Moisés ali numa fenda de uma rocha, num buraquinho de uma rocha, e vai cobrir essa fenda com a palma da mão, e Deus vai passar. E Deus vai depois tirar a palma da mão e Moisés vai poder ver Deus pelas costas. A minha face, todavia, não pode ver, senão você morre. Que coisa maravilhosa! Moisés aqui, ele que foi ousado em conhecer e se aprofundar em Deus. Só voltando um pouquinho, pensa você estando numa caverna escura e você vê um raio de sol entrar. Você sabe que existe um sol lá fora, num céu maravilhoso, mas você só está vendo o raio do sol. Mas você já sabe o que existe, que é a glória ali, que é aquele sol brilhante. É a mesma coisa Moisés aqui. É como se Moisés visse esse raio de sol entrar. E hoje, quando Jesus veio, fala que ele é a luz do mundo e ele alumia tudo, né? Então, olha que coisa maravilhosa. Moisés, ele foi ousado, mas ousado em quê? Em conhecer e se aprofundar em Deus. Que sejamos assim cada dia mais, íntimos do Senhor, tendo Ele como nossa prioridade do nosso dia. Vamos estabelecer nossa tenda do encontro de quietude para ouvir o nosso Senhor. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.